Sexto livro da Bíblia Sagrada, Josué. 22, versículos de 1 a 34. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo, e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés Moisés dera terras em Bazã, e a outra metade da tribo Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: Voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Dividam com os seus irmãos os despojos de seus inimigos. Assim as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. E quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: Assim diz toda a comunidade do Senhor: Como foi que vocês cometerão essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, do nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: O poderoso Deus, o Senhor. O poderoso Deus, o Senhor. Ele sabe, e que Israel o saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor, e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal, ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes dissessem aos nossos: Que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel, homens de Ruben e de Gade? O Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês.
vocês não têm parte com o Senhor. Assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios um altar que não seja o altar do Senhor, do nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. E assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade em Gileade, e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Fim do capítulo. Som da Bíblia apresentou o livro de Josué. 22,